encontro de hoje é para falar sobre a faixa etária da pré-adolescência, que vai aí entre os seus 10 e 13 anos. Por que é importante a gente, enquanto pai, enquanto educador, saber as características dessa faixa etária? Primeiro, porque em casa a gente consegue estabelecer uma relação de uma maneira mais intencional, mais pensada, e a gente consegue entender a fase e pensar nas nossas ações junto aos nossos filhos. E na escola, conhecer as características da faixa etária, o gestor que conhece as características da faixa etária, ele consegue orientar melhor a sua equipe pedagógica de modo mais intencional, mais consciente, para que o trabalho pedagógico seja feito pensando na criança daquela idade e para que ele também consiga aproximar essa família de uma maneira mais consciente, mais estratégica, porque ele conhece as características da faixa etária, ele conhece o padrão, né? Eu falo sempre que a escola ela trabalha com o coletivo, a família com o individual. A escola trabalha com o padrão, a família trabalha com com o específico, o particular. E essas informações precisam se unir para a gente poder trabalhar com as crianças. Então, saber as características da faixa etária potencializa qualquer trabalho pedagógico, qualquer trabalho de aproximação de famílias e qualquer relação entre pais e filhos. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela. Tem um PPT que eu preparei só para ir norteando a nossa conversa. Então, o que que acontece aqui? Por volta dos 11 anos, mais ou menos, as crianças, 11 não, final dos 9, 10 anos, as crianças começam a entrar nessa fase de pré-adolescência. A adolescência, ela é uma fase marcada por uma profunda mudança, né, que impacta o desenvolvimento tanto cognitivo quanto físico, emocional, social e ético dos jovens. E quando a gente compreende essas transformações, a gente consegue criar ambientes familiares e escolares que promovem mais progresso acadêmico e mais bem-estar socioemocional. Hoje, nesse encontro, a gente vai falar de modo geral das características dessa faixa etária. Eu até vou passar um pouquinho mais, eu diria, pontualmente em cada ano, né? Mas com informações mais gerais, porque a gente só tem 20 minutos e não dá tempo de ficar especificando indo muito a fundo em cada idade. O que que acontece de mudança no campo físico? Os adolescentes, eles acabam entrando aí num modo de acelerado de crescimento corporal. Isso acaba mexendo também, eles acabam passando por alterações hormonais que acabam modificando a aparência, o metabolismo, os níveis de energia para as atividades cotidianas. E essas mudanças, elas influenciam a autoconfiança e a percepção deles próprios e deles com o mundo ao redor. E isso é muito intenso. Então, se para a gente é difícil conviver com crianças que estão nessa faixa etária, passando por esse monte de transformação, para eles é muito mais difícil. Em termos emocionais, essa etapa ela é caracterizada por um intenso amadurecimento do cérebro. Não é um cérebro que está amadurecido nessa faixa, mas ele caminha por um processo de amadurecimento bastante intenso, especialmente das regiões ligadas ao controle dos impulsos e às regulações das emoções, que não está desenvolvido, mas começa a se desenvolver de uma maneira mais potente. E aqui que é importante a gente ter muita clareza. Tanto a parte dos impulsos quanto a regulação das emoções é uma parte do cérebro que não está desenvolvida. E a gente precisa ter clareza disso, porque às vezes a gente exige do adolescente uma postura, uma resposta, uma entrega que o cérebro dele ainda não está pronto para fazer, né, para entregar. No aspecto social, os adolescentes eles expandem muito as suas redes de convivência, isso é o esperado, né? Buscando maior autonomia com relação à família, é o lugar que eles é o momento em que eles começam a se desprender da família e a construir uma identidade para além daquilo que os pais dizem que ele é. Então ele começa a se desprender da família e começa a viver mais proximamente, de modo mais potente, junto aos amigos, aos seus pares, né? Essas relações interpessoais acabam se tornando mais complexas e aí vem a pressão dos amigos, o desejo de aceitação e vão se construindo e se desconstruindo vínculos ao longo dessa fase da adolescência. Isso acontece de maneira é muito comum essa troca de grupos, né, de pertencer a um grupo ou outro, ao mesmo tempo é muito doído, né? Eles não passam por essas trocas de forma ilesa. E quanto ao desenvolvimento moral,
esses jovens começam a refletir de uma maneira mais crítica sobre os valores e as normas sociais, e daí vem os questionamentos. Então, eles passam a questionar padrões estabelecidos, eles analisam dilemas éticos e sociais com mais profundidade, perguntam muito, questionam muito, e dependendo da maneira como a gente recebe esse questionamento, a gente vai para um embate que pode ser muito saudável ou muito estressante, né? E aí a gente vai entrar um pouco mais especificamente em cada faixa etária. Então, vamos para a criança de sexto ano, que ela tem aí mais ou menos entre seus 10 e 11 anos. Aqui tem uma mudança bastante importante, porque a criança que vai para o sexto ano, normalmente, na maior parte das escolas, é onde tem a troca do professor polivalente, né, que dá aula de todas as disciplinas, para os professores especialistas. É a entrada oficial dela no ensino fundamental 2. Então, quando essa criança faz essa troca escolar, ela acaba passando por um momento de muitos desafios, porque tanto os professores quanto a família entendem que quando ela vai para o sexto ano, é como se ela tivesse pronta para encarar o sexto ano, e ela não está pronta. Então, aqui é um lugar que a gente precisa cuidar bastante, porque a gente exige demais de uma criança que ainda não está pronta para dar conta das demandas de um novo ciclo na escola. Então, por volta dos 11 anos, quando se inicia aí o sexto ano, essa marca importante nessa trajetória escolar é presente, eles deixam para trás, então, esse modelo de um professor único, polivalente, passou a ter seus professores especializados por disciplina, e é uma transição, como eu acabei de falar, que os estudantes, mesmo na dor, né, mesmo no desafio, começam a desenvolver aí maior autonomia e organização com relação às questões escolares. Lembrando que esse desenvolvimento de autonomia e de organização com relação às questões escolares, ele não se dá sozinho, e a criança não desenvolve sozinha. Ela precisa do apoio dos adultos que estão junto, então, tanto do trabalho da escola quanto do acompanhamento da família. Mas ela já tem mais condições, o cérebro dela já está mais pronto para desenvolver essa autonomia. E nessa fase, que começa aí, né, a flertar com essa adolescência, a entrar de fato nesse processo de adolescer, é um período que as interações sociais ganham muito destaque. Então, eles começam a formar grupos de amigos mais seletivos e que são grupos que são movidos aí pelo desejo de pertencer. Passam aí por muitos desafios emocionais e sociais e de uma construção de uma autoestima que invariavelmente está muito baseada no olhar do outro, né? E aqui a gente precisa cuidar com eles com o estabelecimento de limites, seja para que eles possam fazer melhores escolhas, para que eles possam avaliar mais os impactos das suas ações, para que eles possam entender como é que se dão as relações com os outros. Se são relações saudáveis, se são relações de doação, porque naquele momento ele entende que a pessoa precisa disso, ou se são relações de submissão, porque tem a necessidade aí muito latente de pertencer a um grupo. E nesse cenário, a escola, em parceria com a família, desempenha um papel muito importante, que é incentivar o pensamento crítico, a capacidade, né, fazer com que essas crianças construam a capacidade de tomar decisões de modo mais consciente. Isso não se dá e fica pronto no sexto ano, mas é um momento em que eles estão prontos para começar a pensar, a trabalhar esta construção. Trazer temas de impacto, principalmente com relação ao uso das redes sociais, a percepção de si mesmo, quais são os princípios éticos que são essenciais para formar cidadãos que sejam mais reflexivos, mais comprometidos, mais empáticos, mais solidários. Embora os alunos comecem a ganhar mais independência, isso é esperado no sexto ano, eles ainda precisam da orientação para gerenciar as suas responsabilidades, né, da orientação do adulto. Então, isso eu acho que é algo que fica muito forte no sexto ano e que a gente tem que lembrar que é uma troca importante de ciclo na escola, de responsabilidades que aumentam radicalmente de um ano para o outro, de uma saída de um ciclo, de um fechamento de um ciclo, entrada no outro, e que essas crianças ainda não estão prontas para encarar tanto as mudanças na escola quanto as mudanças do corpo que começam a se dar nesse período da vida.
Então, tem que trabalhar muito questões atividades que estimulem autoconhecimento, empatia, planejamento, organização, colaboração, e isso é papel tanto da família como da escola. Não dá para deixar só a escola fazer esse papel e também não dá para deixar só na mão da família. Como eu disse, a família trabalha muito no campo individual, a escola no campo coletivo. E as duas frentes precisam estar aí juntas nesse trabalho. Ainda nessa fase aí dos 10, 11 anos, a autoconfiança passa a ser um pilar essencial para o crescimento socioemocional dessa criança, de forma que se dê saudavelmente, né? E isso, no mundo que a gente vive hoje, no mundo digital que a gente vive hoje, é significativamente influenciado pelo uso das redes sociais. Então, embora essas plataformas digitais ofereçam espaços de interação e expressão pessoal, e são importantes, tem algumas crianças, inclusive, que acabam se encontrando nas redes algum lugar de socialização, elas também podem levar a comparações constantes, sentimentos de ansiedade, de dependência, o que acaba impactando a autoestima. Isso sem contar, sem eu entrar no mérito dos perigos que estão lá presentes nas redes sociais, sem entrar nesse lugar, tá? A autoconfiança, para essa faixa etária aí do sexto ano, 10, 11 anos, é a base que permite esses adolescentes enfrentarem os desafios que virão e tomar decisões com maior segurança. Eles não tomarão decisões de modo seguro, porque o cérebro está em desenvolvimento, a identidade está sendo construída para além daquilo que os pais dizem que ele é. Tem a questão do pertencer, mas se a gente trabalha a autoconfiança de modo muito potente, consciente, intencional, regular, a chance desse adolescente tomar decisões com maior segurança é muito maior. E esse trabalho com autoconfiança se dá aí no dia a dia, nas experiências práticas, de reconhecimento das próprias capacidades e habilidades de lidar com erros e com adversidades. Então, diferentemente da autoestima, que reflete o valor da pessoa, né, que a pessoa atribui a si mesma, a autoconfiança ela está ligada à crença da própria competência para realizar tarefas e superar obstáculos. Então, nesse contexto, a escola e a família precisam trabalhar juntas para cultivar essa autonomia e para que eles consigam reconhecer valor nos seus esforços. Então, é muito importante nessa fase, não só nessa fase, mas nessa prioritariamente, que atividades que valorizem o processo de aprendizagem além dos resultados, estejam presentes. Isso é indispensável para fortalecer a competência durante a adolescência. Né, para reduzir os efeitos negativos das redes sociais, também é fundamental promover discussões sobre o uso equilibrado das plataformas, tudo aquilo que a gente já vem falando nas redes sociais há muito tempo. Então, de modo muito geral, é isso que acontece de forma latente com essas crianças de 10, 11 anos que acabaram de ingressar no sexto ano. Aí a gente passa aqui pelos 12 anos. Nos 12 anos, a questão da construção da identidade, da autoestima, fica ainda mais presente, necessária, potente e de lugar que pode ser um lugar de potência dessa criança, um lugar de fragilidade dessa criança. Então, durante essa etapa dos 12 anos, mais ou menos, que eles estão aí sétimo ano, início de sétimo ano, os adolescentes eles enfrentam desafios significativos na formação da sua autopercepção e na busca por aceitação nos seus círculos sociais. Então, a visão que eles têm de si mesmos, né, seja por meio das suas emoções, comportamentos ou aparência, influencia diretamente a sua autoestima e aí acaba moldando as suas decisões e interações com os colegas. É essencial para a família e para a escola, tanto família e escola, criar oportunidades em que esses jovens consigam desenvolver essa autoconfiança que eu mencionei lá com as crianças de sexto ano, e aqui mais ainda, porque eles precisam ir construindo um senso sólido de valor próprio, entendendo que a identidade deles não deve depender da avaliação externa, porque isso é muito comum nessa faixa etária. E antigamente a validação externa era no grupo de amigos. Hoje não é só no grupo de amigos. As redes sociais estão aí, né? Então, além disso, é importante incentivá-los a refletir
sobre o impulso de agradar os outros, de distinguir gestos genuínos de afeto e de relações marcadas por insegurança ou por dependência emocional, por exemplo. A gente tem muitas crianças que acabam dependendo emocionalmente de outras e agradando demasiadamente outras crianças só para poder fazer parte de um grupo. Aqui a gente tem uma criança que está com a sua autoconfiança bastante abalada, não foi construída. Mais uma vez, não é que a criança de sexto ano, sétimo ano, que é o que a gente está falando agora, sétimo ano, vai estar com essa autoconfiança totalmente construída, mas é um caminho que precisa começar com mais potência, com mais intenção nessa faixa etária. Outro ponto crucial aqui, né, a promoção dessa valorização pessoal e do reconhecimento das próprias capacidades, que são fundamentais para fortalecer essa autoconfiança e essa autoestima também, é importante discutir sobre o que significa se dedicar aos outros sem perder o respeito a si mesmo. A diferença entre generosidade e dependência emocional. Então, aos 12 anos, assim como eu falei também entre 10 e 11 anos, os estudantes eles passam por intensas transformações físicas, emocionais, sociais, que sim vão afetar as suas relações na escola. Por isso é importante focar muito, investir muito na construção dessa autoconfiança. O início dessa adolescência, ele traz um desejo crescente de independência, aliada a uma necessidade de pertencimento. E essa independência também muito em relação aos pais. É comum que eles queiram se afastar dos pais e se aproximar dos amigos. Isso faz muito sentido nessa faixa etária quando eles estão construindo uma identidade, como eu já falei, para além daquilo que os pais dizem que eles são. Eles estão tentando descobrir quem eles são pelo próprio olhar deles e na troca com os colegas. A formação da identidade, ela ganha muita força nessa faixa etária e acaba levando esses adolescentes a questionarem regras, desafiarem figuras de autoridade, por exemplo, buscar afirmação nos seus grupos, e isso acaba resultando em conflitos. Agora, uma vez que a gente sabe disso, a gente precisa pensar nas maneiras de intervenção. Então, isso é comum nessa faixa etária. Então, questionar a figura de autoridade, se afastar do núcleo familiar, se aproximar dos amigos, querer estar mais com os amigos do que com a família, é comum nessa faixa etária. A maneira como eles reagem às coisas que a gente questiona, ou que a gente tenta impor, porque são questões de valores familiares, podem trazer conflitos. Não é que a gente vá abrir mão disso, mas a gente precisa pensar em caminhos diferentes de trazer as discussões sem ir para o embate, né, de modo violento e de modo agressivo. Creia, às vezes a gente fala com eles nessa faixa etária, a sensação que a gente tem é que eles não estão nos escutando, ou que entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Tenha certeza, ele vai voltar e ele vai fazer aquilo que você falou no momento mais para frente. Vivi isso muito em casa com meu filho, vivi isso muito na escola com os alunos que eu acompanhei por muitos anos. Então a gente não pode achar que porque ele não escutou naquele momento, ele não entendeu, não interiorizou, não pensou sobre aquilo. Ele só naquele momento talvez não te deu o braço a torcer, porque ele de fato está testando aí quem ele é. E nesse momento ele não quer ser igual a gente, igual aos pais, né? Então faz parte esse questionamento nessa faixa etária. E a relação com o aprendizado acaba também se transformando, né? Alguns estudantes, eles se adaptam às expectativas externas, enquanto que outros acabam mostrando muita resistência. E aí a autoestima, nesse momento, acaba desempenhando um papel importante no bem-estar e desenvolvimento desses adolescentes, inclusive com relação à escola. É uma etapa marcada por muita insegurança, muita baixa autoconfiança. É daí que a gente precisa investir nesse lugar. Isso impacta diretamente a motivação para os estudos, a socialização, até mesmo impacta a saúde mental. E dependendo da relação que esse adolescente tem com as redes sociais, a situação pode ser ainda mais complicada. A construção da autoestima, ela não acontece de forma isolada. Ela é moldada pelo ambiente social e pelas vivências diárias, tanto na família como na escola. E aqui, o que mais vai ajudar esse adolescente na construção dessa autoconfiança, dessa autoestima, para enfrentar essa transição, né, essa adolescência, de modo menos doído, menos inseguro, é a parceria com a escola, entre escola e família. Essa parceria é essencial para um desenvolvimento
mais, eu diria, mais tranquilo, porque não será tranquilo. Não será tranquilo em que sentido? O adolescente vai sim passar por muitos questionamentos, por muitas dúvidas sobre quem ele é, por muito medo de não pertencer. Ele vai passar por isso, mas ele pode encarar esses momentos com mais ou menos dor, dependendo de como os adultos que estão por perto ajudam na construção dessa autoestima, dessa autoconfiança. E aqui a parceria escola-família, ela é inegociável, tem que acontecer, né? Então a família precisa procurar a escola, que é uma questão, a gente já vê mais para frente, eu vou finalizar com o oitavo ano, que são as crianças de 13 anos. Não dá para achar que criança de 10, 11, 12, 13 anos, eles dão conta da escola sozinhos. É lógico que a gente espera deles uma maior independência com relação às demandas escolares. A gente não tem que ficar falando para ele fazer lição de casa, a gente não tem que ficar falando que tem que acordar no horário. Espera-se isso. Não significa que todos deem conta disso. Mas isso também não significa, porque a gente acha que eles precisam dar conta, que a gente se ausenta. Muitas vezes acontece isso no Fundamental 2. Os pais se afastam da vida escolar desse filho. E quando descobrem, de repente, uma possível retenção na escola, ainda responsabilizam ou a criança ou a escola. Então, aqui tem um lugar de parceria entre escola e família muito importante. Esse adolescente não pode caminhar sozinho na sua vida escolar ainda com 13 anos. Ele ainda precisa do olhar desse adulto. Tem sim que marcar reunião com a escola de vez em quando, tem sim que dar uma olhada nas notas, tem que conversar com seu filho sobre a escola. A gente acha que eles são grandes com 13 anos. Não são, e estão vivendo momentos de intensa mudança. O cérebro deles não vai estar ligado na escola, a gente é que precisa ir dando os contornos. Então, a escola e a família têm um papel central, importantíssimo, para cultivar uma cultura de valorização desse indivíduo, de reforçando a confiança, o bem-estar emocional, de pegar, às vezes, na mão, para que ele dê conta das demandas escolares. Pegar na mão não é fazer por, mas ajudar a se organizar, ajudar a construir um planejamento de estudos, por exemplo, ajudar a montar uma agenda. Tem crianças que são mais autônomas e dão conta disso, outras não, né? E tá tudo certo, faz parte dessa fase. Aí, para a gente fechar a aula de hoje, que eu até já extrapolei aí no horário, que eram só 20 minutos, a gente vai aí para os 13 anos, né? Então, hoje eu me organizei para falar com vocês dos 10, de crianças de 10 a 13 anos. Quando eles estão com seus 13 anos, que eles estão no oitavo ano, por exemplo, eles começam a vivenciar um momento crescente de muita busca por independência, muito mais do que acontecia até aí os seus 12, 13 anos. Ao mesmo tempo, é um lugar em que eles vão consolidando essa identidade que começou a ser questionada, que começou a ser construída lá com seus 10, 11 anos. Obviamente, a gente ainda tem muitos adultos hoje em dia que não têm clareza de quem são, mas de modo geral, a ideia é que eles consolidem algo sobre essa identidade. E aí aqui a ideia é que eles encontrem o equilíbrio entre valores pessoais e influências externas. E o nosso papel como adultos neste caminho é muito fundamental, porque nesse fechamento desse primeiro ciclo, né, desse primeiro momento de construção, de consolidação da identidade, ainda a influência externa é muito grande, tanto dos amigos quanto das redes sociais. E dependendo das relações que eles têm, a gente pode ter problemas. Então, a presença do pai, da mãe, dos adultos cuidadores que são responsáveis por esse adolescente, da escola, é muito importante ainda. A busca por essa identidade que se intensifica aqui com 13 anos, mais uma vez, e mais do que nunca, ainda mais no oitavo ano, faz com que eles questionem muito as normas, os valores, as expectativas sociais. O oitavo ano, seus 13 anos, eles começam com 13, finalizam, a maioria deles finalizam com 14 anos. O oitavo ano é o ano escolar mais difícil que tem na escola. É o momento mais hard dessa adolescência, que vai dos 13 até os 14, início dos 15 anos, é o momento mais complicado dessa criança que está entrando num ciclo de finalização aí desse período inicial. É complicado falar isso, mas finalização do período inicial, porque ainda depois eles têm ainda mais alguns anos de adolescência, mas esse momento mais hard começa aí, é nesse momento dos 13 anos. No âmbito social, quando eles estão aí com seus 13 anos,
Vocês começam a perceber que o humor é frequentemente usado como uma ferramenta para criar laços entre eles. E o humor também é usado com a gente, só que às vezes de maneira irônica e desrespeitosa. E isso pode também trazer conflitos com os adultos com os quais eles convivem. Então, a gente precisa ensinar esses jovens a distinguirem as brincadeiras de comportamentos ofensivos, e eles não têm essa percepção. Muitas vezes eles acham, e verbalizam, inclusive, é só uma brincadeira, e eles não conseguem perceber a diferença entre a brincadeira e a ofensa. E aí também aqui surgem os conflitos com os adultos. E no campo acadêmico, esses alunos enfrentam conteúdos mais complexos, exige uma maior organização, mais habilidades de planejamento de estudos, e não dá para a gente achar que eles já sabem fazer isso. Exige deles uma melhor gestão do tempo, e isso é crucial para que eles consigam equilibrar as responsabilidades escolares e pessoais, né? Só que a gente precisa ensiná-los a fazer isso. Não dá para achar que uma criança de oitavo ano, que nunca ninguém conversou com ela sobre gestão do tempo, sobre gestão de uma agenda, por exemplo, que ela vai dar conta disso sozinha. Sim, isso precisa ser ensinado. Senta junto, faz junto. A escola precisa fazer esse trabalho, a família também precisa fazer esse trabalho, porque senão a gente vai o tempo todo dizer que é esquecido, que não tem responsabilidade, que não cumpre os combinados, porque mesmo com essa gestão dessas responsabilidades, a gente ensinando eles a fazerem isso, mesmo assim, falhas acontecerão. Se acontece com a gente adulto, imagina com eles que estão passando por um turbilhão de mudanças e de emoções, né? Nessa fase, a influência das redes sociais, né, dessa cultura digital, é marcante demais, muito mais ainda do que nas fases anteriores. Isso impacta demais a autopercepção e as relações entre eles e deles com os adultos. E, novamente, parceria entre escola e família imprescindível na promoção de discussões críticas sobre o uso responsável dessas plataformas. Tem que controlar, sim, claro, respeitando a faixa etária. Não vou controlar o uso do celular de uma criança de 13 anos como eu controlo de 10, mas eu preciso controlar. Tem que incentivar esses jovens a avaliarem como que o ambiente digital está afetando a sua autoimagem, as suas interações. Isso a escola tem um papel primordial e a família precisa andar em parceria com a escola nesse sentido. A escola tem um papel do coletivo, onde ela pode promover um ambiente de empatia, de respeito, que é igualmente importante no mundo em que a gente vive hoje, que é tão digitalizado, que é tão de uma não vivência, né, presencial, física, olho no olho. Então, tem que sim pensar em práticas que possam ser desenvolvidas na sala de aula, que possam ser desenvolvidas junto com a família, e a escola pode fazer esse trabalho junto com a família, convidando a família para vir para a escola, para conversar sobre as características da faixa etária, para conversar sobre possíveis encaminhamentos de trabalho, para a gente entender como é que funciona o cérebro de uma criança de 10, 11, 12, 13 anos, para saber como é que a gente pode se relacionar com essa criança de um modo diferente. E aí hoje, pessoal, passei aqui muito, até, olha, 45 minutos, falei o dobro do tempo do que eu tinha previsto. Eu falei de modo muito geral sobre as características da faixa etária dessas crianças de 10 a 13 anos. Tem muito mais coisa para falar. Eu elenquei aquilo que eu acho que é bastante importante e que minimamente a gente precisa conhecer. Lá nas minhas redes sociais, no Instagram, eu vou postar mais conteúdo sobre isso e de forma mais aprofundada. No YouTube também tem um canal do YouTube que vocês podem assistir aos vídeos, mas por hoje era de modo geral. A partir da semana que vem, cada encontro eu vou falar de uma faixa etária só. Hoje eu falei de todas de modo muito geral. A partir da semana que vem, de um modo um pouquinho mais aprofundado, a gente fala de uma faixa etária só. Semana que vem eu vou falar só sobre 10, 9, 10, 11 anos, que é um combo aí de uma mudança inicial de entrada nessa adolescência. Aí eu vou focar nesse ciclo, tá bom? Agradeço a presença de vocês. Depois, amanhã, eu vou abrir o grupo para perguntas. Se vocês quiserem colocar alguma pergunta lá no grupo, eu fico à disposição, tá bom? Obrigada, pessoal. Beijo.